Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fisiologia do sistema endócrino. Para começar, a gente tem que definir primeiro o que é uma resposta hormonal, né? A resposta hormonal, ela é uma resposta efetivada através de mensageiros químicos, na qual uma substância produzida em uma glândula ou algum órgão específico tem sua ação em outras células ou até mesmo na mesma célula desse órgão ou de órgãos distantes. O que eu quero dizer com isso? Existem diversos tipos de resposta hormonal. A secreção autócrina, na qual o mensageiro químico ele atua em receptores da própria célula que o produziu. Uma secreção parácrina, na qual o mensageiro químico atua em células próximas à região da célula que produziu. Um exemplo disso, claro, seria nas ilhotas de Langerhans, no pâncreas, onde a somatostatina inibe a secreção de outros hormônios pancreáticos. A secreção endócrina, por sua vez, é aquela na qual a substância ela atinge a circulação sanguínea e daí ela segue para atuar em outros órgãos, até mesmo ou em células mais distantes. Enquanto isso, uma diferenciação importante é para ser feita entre a resposta hormonal e a resposta neural. Enquanto na resposta neural, na resposta sináptica, as substâncias elas são liberadas, transmitidas através dos neurônios e liberadas nas feiras sinápticas, na resposta hormonal, o transporte dessas substâncias muitas vezes se dá pelo próprio sangue. Aqui um exemplo de uma resposta hormonal de um hormônio esteroidal lipossolúvel. A gente vê que ele vem através do plasma, né, e se liga a um receptor de citoplasma e através dele entra no núcleo e altera a transcrição desse DNA, fazendo que ocorra a síntese de determinadas proteínas, dentre outras coisas. Os hormônios eles podem ser subdivididos em dois tipos básicos. Os hormônios hidrossolúveis, que nesse grupo estariam proteínas, polipeptídeos, e os hormônios lipossolúveis, a maioria deles de origem a partir do colesterol. Os hormônios lipossolúveis, o mecanismo de ação deles é principalmente de atuação em receptores de membrana. Então, o hormônio vem, se liga a um receptor da membrana e através disso ele promove uma mensagem através de segundos mensageiros que irão propagar e amplificar a resposta desse hormônio em específico. Eles são transportados livres no plasma, visto que eles são hidrossolúveis. E alguns exemplos deles são a insulina e o glucagon. Esses hormônios são mais comumente armazenados em forma de vesículas e liberados mediante a sua demanda. Enquanto isso, os hormônios lipossolúveis têm origem principalmente esteroidal e a sua atuação é diferente. Por serem lipossolúveis, eles não conseguem ser carregados de maneira livre no plasma. Então, eles possuem proteínas que fazem a ligação com eles e ajudam nesse transporte do sítio produtor para o sítio efetor. Chegando no sítio efetor, a fração livre desses hormônios lipossolúveis atua tanto a nível citoplasmático quanto nuclear. O que isso quer dizer? Que esse hormônio passa pela barreira, liga-se a um receptor citoplasmático, esse receptor ativo liga-se ao DNA e ativa uma transcrição diferente, induzindo a síntese de novas proteínas. Um exemplo de um hormônio lipossolúvel seria o cortisol. A resposta hormonal ela pode ser modulada por diversos fatores. No caso dos hormônios lipossolúveis, um dos principais determinantes da resposta destes hormônios seria a fração do hormônio livre em relação ao hormônio ligado. O que isso quer dizer?
Toda a quantidade de hormônio lipossolúvel que é produzida, ela não necessariamente atua, visto que, como nós vimos no slide anterior, esse hormônio precisa se difundir através da barreira da membrana celular para promover sua ação. E a única porção desse hormônio que consegue difundir através da membrana é a sua porção livre. Portanto, esse hormônio que, por sua grande parte, é carregado de maneira ligada pelo nosso organismo, apenas consegue atuar quando livre. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a porção do hormônio que está livre, maior será a atuação desse hormônio. Ademais, os hormônios eles podem ter efeitos sinérgicos ou efeitos antagônicos. A resposta hormonal é complexa e intricada. Então, mais de um hormônio ele pode ser liberado em diferentes momentos do metabolismo individual. Um exemplo clássico disso seria a ação de dois hormônios pancreáticos em relação aos níveis de glicose sanguínea. Enquanto o glucagon, produzido nas células alfa do pâncreas, atua de forma a aumentar o nível de glicose no sangue, a insulina atua de forma a promover a entrada da glicose no sangue, portanto, promover a entrada de glicose nas células, de forma a diminuir o nível desta no sangue. Então, você pode ver que esses hormônios atuam de maneira antagônica, um contrabalanceando a atuação do outro. Aqui nós temos um exemplo de sinergismo. Nós podemos ver que o cortisol, a epinefrina e o glucagon, todos eles têm efeitos de aumentar o nível de glicose no sangue de maneira isolada. Mas podemos ver também que esses efeitos são grandemente potencializados quando esses hormônios atuam de maneira sinérgica. Outro determinante da resposta hormonal seria o tipo de receptor. Por exemplo, os receptores de acetilcolina do tipo muscarínico possuem diversos tipos e estão espalhados pelas mais variadas partes do nosso organismo. E a resposta deles ao mesma substância química, que seria a acetilcolina, é variada de acordo com o tipo e a localização do receptor. Por exemplo, o cortisol possui dois receptores, o GR e o MR, e cada um desses receptores possui uma resposta diferente ao mesmo tipo de hormônio. Outro mecanismo de regulação seria o de upregulation e o de downregulation. O mecanismo de upregulation seria um mecanismo através do qual o organismo tenta sensibilizar a resposta a um determinado hormônio quando a quantidade deste é insuficiente ao longo do tempo. Aqui nós podemos ver uma pequena quantidade de hormônio e que ao longo do tempo o organismo aumenta o número de receptores de forma a promover uma melhor captação da quantidade de hormônio que for disponibilizada, dessa forma sensibilizando o organismo a esta substância. Já na downregulation, nós vemos um movimento totalmente oposto. A grande quantidade de hormônio ela é contrabalanceada através de uma diminuição na quantidade de receptores, fazendo com que haja uma dessensibilização da célula a esse tipo de hormônio. A secreção hormonal ela é muito regulada através de dois tipos de feedback. O feedback positivo, que ocorre numa minoria de hormônios, e o feedback negativo, que é o principal mecanismo de regulação da resposta hormonal. No feedback positivo, nós temos que um estímulo que induz uma resposta, e essa resposta ela aumenta o estímulo. O que isso provoca? Isso provoca que para um mesmo estímulo, a resposta seja grandemente amplificada, porque a própria resposta atua de maneira a aumentar o estímulo. De maneira prática, nós temos que, durante o parto, ocorrem contrações uterinas que estimulam a secreção de ocitocina, e essa própria secreção de ocitocina estimula a distensão do colo e as contrações uterinas. Dessa forma, a própria resposta ao estímulo
começa a amplificar o estímulo. Já no feedback negativo, nós temos que a resposta ao estímulo inicial inibe esse estímulo. O que isso quer dizer? A secreção de cortisol ela é muito mediada pelo eixo HPA e através de alguns fatores estimulantes, como o CRH e o ACTH. Através do mecanismo de feedback negativo, quando existem baixas concentrações de cortisol, você tem um estímulo à liberação de CRH e ACTH. Mas quando você tem altas concentrações de cortisol, este atua através da retroalimentação negativa, de forma a inibir a liberação de CRH e ACTH. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é um órgão que ele possui diversos núcleos e todos esses núcleos atuam de forma a regular diversos processos biológicos, seja através de respostas neurais ou de respostas hormonais. A principal maneira de regulação hormonal realizada pelo hipotálamo é através do sistema através da porta hipotálamo hipofisária, na qual muitos hormônios estimulantes, muitos hormônios tróficos são liberados no hipotálamo, percorrem esse sistema porta, chegando à hipófise, onde eles vão estimular a liberação de outros fatores tróficos, como por exemplo o GH, o TSH, o ACTH, as gonadotrofinas e a prolactina, que também atua nas glândulas mamárias. A hipófise ela é dividida em duas porções. A neurohipófise, que é basicamente composta de neurônios, e tem a função da liberação de dois hormônios principais, a vasopressina, o ADH, e a ocitocina. Já a adenohipófise é uma parte mais relacionada a uma resposta hormonal mais complexa e ela produz 6 hormônios: o TSH, o ACTH, o GH, o FSH, o LH e a prolactina. Junto com o hipotálamo, as respostas induzidas pela hipófise ajudam a regular diversos processos biológicos que seguem o ritmo circadiano, ou seja, as liberações desses hormônios não são constantes ao longo do dia. Na verdade, elas são variadas de acordo com o momento do dia do indivíduo. Para falar um pouco sobre um dos hormônios liberados na adenohipófise, visto que nas próximas aulas falaremos sobre os outros, vou começar falando sobre o GH. O GH é um hormônio que induz grandes efeitos metabólicos de maneira anabólica. Ele é um indutor do crescimento. Como ele atua? Ele atua principalmente quando o GHRH é liberado no hipotálamo. Dessa forma, ele induz a liberação de GH na adenohipófise, que vai atuar no fígado, produzindo o IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina. Esse, por sua vez, vai atuar nos órgãos-alvo especificamente, promovendo crescimento de cartilagem, aumento da glicemia sanguínea e crescimento de partes moles de uma maneira geral. A regulação da secreção de GH está ligada a diversos fatores, como por exemplo o estresse, o jejum. É visto que níveis de grelina aumentado associados também a níveis aumentados de aminoácidos no sangue estimulam o hipotálamo de forma a liberar GHRH, que vai, por sua vez, estimular a liberação de GH. Enquanto isso, níveis aumentados de IGF-1 ou de ácidos graxos livres, ou até mesmo do próprio GH, estimulam a liberação de somatostatina, que vai diminuir a liberação do GH. Sua secreção segue um ritmo circadiano.
tendo um predomínio principalmente durante o sono, nas horas da noite. Podem ocorrer algumas anomalias na secreção do GH. Quando o indivíduo tem um déficit de secreção do GH, ele desenvolve o nanismo, pois sem o estímulo adequado, sem o estímulo anabólico, indutor de crescimento adequado, esse indivíduo não atinge uma estatura adequada. Já no outro lado do espectro, quando o indivíduo desde jovem possui níveis aumentados, exacerbados de GH, este desenvolve o gigantismo. E isso incorre em diversos problemas cardiovasculares e um grande estresse para o sistema cardíaco do indivíduo. Por fim, quando o indivíduo já em idade adulta desenvolve, por exemplo, um tumor hipofisário produtor de GH, ele incorre em agromegalia, visto que os processos ósseos no qual o GF1 atuaria de forma a promover o crescimento já estão finalizados. Dessa forma, ocorre um aumento exclusivamente de partes moles. E isso pode ser evidenciado através das mãos e dos supercílios, com a acromegalia. Já na neurohipófise, o neurohormônio é produzido nos corpos celulares dos hormônios, dos neurônios, e é apenas liberado na corrente sanguínea mediante um estímulo, visto que essas vesículas são armazenadas na neurohipófise. Um deles é o ADH, o hormônio antidiurético. Sua atuação é na reabsorção de água a nível renal. E ele é estimulado tanto pelo decréscimo no nível de água corporal sanguíneo, quanto por um aumento nas molaridades sanguíneas. Então, a ADH ou vasopressina, ela atua a nível hipotalâmico, estimulando os centros da sede, e a nível sistêmico, promovendo uma maior reabsorção de água renal, e além disso, promovendo uma vasoconstricção. Sua falta ou seu mecanismo de regulação negativa ocorre quando nós temos altos níveis de água corporal ou uma baixa osmolaridade sanguínea. Já a ocitocina é um hormônio que está relacionado principalmente ao amor e às contrações uterinas durante o parto. Durante a gravidez, a mulher aumenta os receptores de ocitocina no seio e no útero, sensibilizando a ação desse hormônio, que vai promover principalmente contrações uterinas durante o parto.